Começando pelo Bahia, Lula. Boa noite para você. O Bahia que não teve tanto brilho, mas fez o seu dever de casa, fez 1-0 lá no MAC, né, no Maranhão. Já tem a melhor campanha geral, né, nessa primeira fase garantido. E vai mandar o Sub-10 aqui contra o meu Belo no Almeidão na quarta-feira, não é isso? Boa noite, Fábio. Boa noite, Fred. Boa noite, Thiago Minhoca. Boa noite, Clauber. E todo mundo que está acompanhando aí o 45 minutos. É por aí mesmo, tá? O Bahia fez um jogo que eu não classificaria como ruim, eu diria que foi um jogo relaxado, despreocupado do Bahia. Mesmo assim, o Bahia dominou o jogo, né? Foi um jogo dominado na Fonte Nova. O Bahia errou passes demais, o Bahia tomou decisões erradas demais durante o jogo, mas ainda assim foi melhor em campo, criou muitas chances, teve a oportunidade assim de golear o MAC na tarde de hoje, em uma Fonte Nova silenciosa, tá? Porque a principal torcida organizada do Bahia resolveu protestar hoje, foi ao estádio, mas não cantou nada, não gritou nada, ficou calada em um protesto contra a diretoria do Bahia, né? Por qual razão, Lula? A razão? Bom, no clássico de quarta-feira, né, a torcida organizada preparou uma festa linda, incrível, um bandeirão novo com mosaico, colocou lá uma outra bandeira sobre o mosaico, uma festa linda. Só que no armazenamento desse material na Arena Fonte Nova, ele acabou sendo manchado de tinta preta. Aparentemente foi algo intencional, né? Eles publicaram fotos desse material manchado e com a tinta preta, um frasco de tinta preta ao lado, né? E a torcida organizada culpou a Arena Fonte Nova por isso e o Bahia por não fazer nenhuma força na interlocução entre ela, a organizada, e a Arena Fonte Nova, né? Eles estão pedindo, inclusive, a saída do diretor de Relações Institucionais do Bahia, que é o ex-vice-presidente Vitor Ferraz. Eles culpam o Vitor por essa situação. Enfim, hoje eles ficaram calados na Arena Fonte Nova em protesto contra a diretoria do clube. Mas assim, o Bahia foi inteiro no jogo, o Bahia poupou apenas Cauli, Everaldo, né? Rezende estava suspenso. Mas fora isso, um Bahia inteiro no jogo, que mesmo despreocupado, mesmo relaxado, conseguiu construir as principais chances da partida, perdeu muitas chances de gol, muitas jogadas que não viraram finalizações, mas que eram chances claras de gol. O Bahia acabou tomando a decisão errada e não conseguindo finalizar. E mesmo assim, o goleiro do MAC fez uma bela partida, tá? Uma bela partida. Eu diria que se não fosse o goleiro do MAC, o placar teria sido maior hoje na Fonte Nova. O jogo foi tranquilo, até que no segundo tempo. No segundo tempo, o Rogério Ceni fez algumas mexidas, né? Ele quis fazer alguns testes, e são testes que eu achei interessantes, tá? A torcida não gosta desse tipo de mexida, porque descaracteriza muito o time que ela está acostumada a ver, mas eu acho que são válidas. Juba, que não fez um bom jogo na lateral esquerda hoje, Rogério Ceni, na mexida, ele puxou Juba para o meio, que é como o Juba já tinha feito uma boa partida contra o Jequié como meia, né? E hoje ele não estava bem como lateral esquerdo. E nessa mexida ele jogou Juba para o meio. Mas para jogar Juba para o meio, ele colocou Caio Roque na lateral esquerda, né? E aí tirou, se eu não me engano, Jean Lucas. Naquele momento ele tirou Jean Lucas para colocar Juba pelo meio. Ao mesmo tempo, ele colocou Ademir, né? Colocou
E quando Ademir entrou, Everton Ribeiro veio mais para o meio. Quando o Juba entrou, Biel veio mais para o meio. Né? Ele fez testes assim. Everton Ribeiro tem jogado no Bahia numa meia esquerda, bem pela esquerda mesmo, sabe? Caindo bem pela esquerda. E hoje, no segundo tempo, nos testes que Rogério fez, Everton Ribeiro veio mais para o meio. Dividiu aquela faixa do campo com Biel no segundo tempo. Eu acho que nesse momento o Bahia não se entendeu tão bem como estava no restante da partida. E o Mack chegou a ameaçar criar algumas chances, tá? Talvez a principal chance do Mack tenha sido uma saída de bola errada de Marcos Felipe. Mas dos 30 minutos do segundo tempo para o fim foi o momento em que o Bahia não teve o jogo 100% sob seu controle. Tá? Naquele momento que já estava 1-0, um gol que foi gol contra, só assim o Bahia conseguiu vencer o goleiro do Mack. Mas a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Mack conseguiu incomodar o Bahia, gerar algum incômodo, teve escanteios, né, que o Mack não teve durante o jogo todo. Nos 15 minutos finais, o Mack passou a ter escanteios, não teve nenhuma grande chance, não teve nenhum grande susto para a torcida do Bahia, mas foi o momento mais instável. O resumo do jogo, e eu estou sendo rápido porque hoje a gente tem muito assunto para falar, a gente tem raio-x para fazer dessa Copa do Nordeste, que o grupo A está uma loucura, o grupo B tem coisas ainda a serem resolvidas, mas não a parte do Bahia, né? O Bahia fez a sua parte, é a melhor campanha geral da competição. O Bahia tem garantido aí, caso chegue a semifinal, o Bahia tem garantida tem garantido o seu mando de campo. Isso é muito importante, era o que eu frisava desde o início. Sempre que se falava assim, o Bahia vai poupar jogadores, eu falava, olha, primeiro a gente tem que garantir o mando de campo na semifinal. Isso era algo que eu frisava bastante. Agora está garantido, né? E o que está se desenhando é que é um Bahia bem mexido, para não dizer assim, inteiramente reserva na quarta-feira, né? A sinalização que eu tive aqui é que é possível que Rogério nem viaje para João Pessoa na quarta-feira. Bahia 100% voltado aí para a final do Campeonato Baiano, que vai ter seu primeiro jogo no próximo domingo, 31, domingo de Páscoa, no Barradão, que o Bahia já perdeu esse ano. O Bahia tomou 3-2 do Vitória no Barradão, com vitória melhor, né? Não foi só o resultado que foi favorável ao Vitória. Vitória teve um desempenho que o fez merecer aquele resultado. E o Bahia está pensando nesse jogo, tá? O Bahia não está pensando no Botafogo. Isso é muito claro para mim. É provável que o Bahia, além de não mandar seus titulares para João Pessoa, é provável que o Bahia não mande, inclusive, os reservas imediatos, tá? Atletas que são muito utilizados. É provável que o Bahia não mande. E aí me perguntam, Lula, então por que não manda logo o time sub-20 inteiro? Porque o time sub-20 joga o Baiano sub-20 na quarta-feira, tá? Deve haver aí uma mesclagem de elencos, né? Jogadores mais jovens e também jogadores reservas que não são tão utilizados, que devem ir para João Pessoa na quarta-feira. Não acredito. Você pergunta, o Bahia vai entregar? Eu não acredito nessa possibilidade. Minha opinião de torcedor é que o Bahia é muito grande para chegar a esse ponto, né? O Bahia não pode nem sequer pensar nisso. E mesmo que pensasse, o Bahia como instituição, o que eu não acredito, os jogadores não pensam assim. Se você botar jogadores jovens, reservas, para atuar, eles vão querer mostrar serviço, resultado. E eu vou dizer assim, o Bahia jogou diversas partidas esse ano com o time reserva.
e o time reserva fez alguns bons jogos esse ano. Tá? A semifinal contra o Jequié, que o Bahia venceu por 1-0 na ida e 4-1 na volta, foram 2 jogos com time reserva, majoritariamente reserva. Né? E na volta, na Fonte Nova, o Bahia fez um jogo muito bom, tá? Com uma bela partida de Luciano Juba, de Biel, que são reservas do Bahia. São atletas reservas do Bahia. Então, eu acho que mesmo com o Bahia mexido, pensando na final do Baiano no domingo, o Bahia não deve tirar o pé, não vai tirar o pé para prejudicar o seu maior rival, que é o Vitória. Né? Não acredito nessa possibilidade. Rogério Ceni foi um pouco evasivo hoje na coletiva em relação a isso, mas deixou em aberto essa possibilidade. Né? Essa possibilidade está colocada dele não viajar, do Bahia não viajar com seus principais atletas e eles ficarem no CT em Dias Dávila se preparando para a final, o Bavi, do dia 31 de março. Bom, então teremos aí Rogério Ceni, Renato gauchando, né? Não deve nem vir a João Pessoa. Um time bem reserva, né? Reservas imediatos nem devem vir também, Lula? Tem os que entram ali com frequência? É possível. O que eu ouvi nos bastidores do clube é que é possível que Biel, por exemplo, que jogou hoje como titular, é possível que Biel não viaje. Tá? É possível que Biel não viaje. Por exemplo, por que o Bahia mandaria seus reservas imediatos se o Bahia está visando se preparar para o Bavi? O Bahia precisa também de reservas aqui para se preparar para o Bavi. Tem atletas que não estão 100% fisicamente, são titulares e não estão 100% fisicamente. Cauli jogou o Bavi da quarta-feira passada meia bomba, tá? Ele foi porque pediu muito para jogar. Parte da imprensa em Salvador chegou a anunciar que Cauli não jogaria o Bavi. Né? E ele jogou porque ele foi pedir ao Rogério Ceni: olha, eu quero jogar. Mas fisicamente ele não estava 100%. O Bahia acabou o jogo na quarta-feira claramente desgastado fisicamente. Cauli desgastado, Everton Ribeiro muito desgastado. Hoje ele jogou. Eu não teria colocado Everton Ribeiro para jogar hoje. Caio Alexandre muito desgastado, também não teria colocado o Caio para jogar hoje. Gilberto jogou hoje porque o Bahia está sem lateral direito, mas ele também terminou o Bavi muito desgastado. Né? É possível que o Bahia não mande até reservas, tá? Algumas reservas para João Pessoa, e eu acho que seria uma posição assim precavida do Bahia. Querendo ou não, é um jogo que não tem muito valor para o clube na competição. Tá? Isso é um fato. Então, por que você vai arriscar atletas importantes em um jogo que não tem valor para você, se 4 dias depois tem uma final de campeonato na casa do maior rival, e é um maior rival que merece respeito? Já disse aqui outras vezes, e digo mais uma vez, o Vitória esse ano é um time que merece muito respeito. Tá? No início do ano, muito se especulou a possibilidade de o Bahia estar em um nível muito acima. Eu não vejo assim. Cada vez mais, eu vejo menos assim. Tá? O jogo que o Bahia venceu na quarta-feira, para mim, encurtou ainda mais a distância com que eu vejo a dupla Bavi. Tá? Eu acho que é uma distância muito curta. Muito curta. E se o Bahia tem a oportunidade de poupar seus atletas, né, para que eles cheguem 100% no Clássico Bavi de domingo, acho que o Bahia deve aproveitar essas oportunidades. Isso vale, inclusive, para reservas imediatas, como Biel, como Ademir, atletas que o Bahia certamente vai usar
durante os 2 jogos da final. Certamente o Bahia vai usar esses atletas. Luciano Juba é outro exemplo. O Bahia vai usar, né? São atletas que acabam entrando. Então, eu particularmente não levaria esses principais jogadores, caso se confirme que essa é a decisão de Rogério e do Bahia. Na minha opinião, é uma decisão acertadíssima, tá? Acertadíssima de poupar os atletas em um jogo que não tem muito valor, não tem valor nenhum direto para o Bahia, né? Talvez tenha aí uma questão da marca do Bahia estar em campo, né? Mas eu tenho certeza que manter a invencibilidade, Lula, é algo que o Bahia não perde há 10 jogos, né? 9 triunfos, um empate, né? Foi aquele com o Caxias. Nem isso pode fazer o Bahia vir um pouco mais robusto. Veja bem, o Bahia está com essa invencibilidade, grande parte dessa invencibilidade, com o time em reserva. Tá? Parte dessa invencibilidade é com o time em reserva. O Bahia esteve com o time em reserva diante do Jequié na semifinal e venceu os 2 jogos. Então, eu acho que esse time em reserva é totalmente capaz de manter a invencibilidade. Entendam isso. O Bahia, quando abre mão de colocar seus titulares, não quer dizer que o Bahia não quer vencer o jogo, que o Bahia não vai para vencer o jogo. O Bahia vai para vencer o jogo, o Bahia quer vencer o jogo e provavelmente vai ser cobrado para vencer o jogo. Né? O Bahia vai ser cobrado para vencer o jogo. Mas, eu repito, eu acredito que o Bahia não deve arriscar seus principais atletas nas vésperas de uma final tão importante. Tá? Bahia, o Vitória não chega a uma final de Baiano há muitos anos. São muitos anos que o Vitória... São 6 anos sem o Vitória na final do Baiano. E o Vitória vai para essa final com sede de vencer. O Bahia não pode estar alheio a isso. Inclusive, a minha sensação no primeiro Bavi é que o Bahia estava alheio a essa sede do Vitória em campo. O Bahia entrou meio desligado, como se não tivesse em um jogo diferente, sabe? Enquanto o Vitória estava dedicado em campo, sabendo do tamanho do jogo. Para mim, esse foi o grande diferencial do primeiro Clássico Bavi. Tá? Eu acho que o Bahia deve ter aprendido com isso. Tá? O fato do Bahia provavelmente poupar a maioria dos seus principais jogadores na próxima quarta é, sobretudo, respeito ao Vitória na final do Baiano. Tá? Eu tenho pregado esse respeito aqui, O Vitória é um time que merece respeito. Eu acho o Bahia tecnicamente melhor, o Bahia tem um elenco melhor, apesar de desequilibrado. Tá? Eu acho que o elenco do Bahia foi montado de uma forma desequilibrada. Só que em campo, a gente não tem visto essa diferença toda entre Bahia e Vitória. Né? Então o Bahia precisa parar, aproveitar a semana que vai ter agora, criar uma semana livre para si mesmo. Né? O Bahia tem essa oportunidade, criar uma semana livre. Rogério sempre tem falado, a gente não tem tido semana livre, a gente não tem tido oportunidade para treinar, agora o Bahia tem a oportunidade de criar uma semana livre. Né? E aproveitar essa semana para que o Bahia consiga se preparar para a final do Baiano no próximo domingo, o domingo de Páscoa. Lula, só para a gente arrematar essa partida Bahia e Maranhão, o destaque melhor em campo e pior. Vamos ficar só em um nome para a gente correr aqui. Destaque melhor em campo, pior. Melhor em campo. Eu poderia... O Bahia errou muita coisa hoje, né? Eu acho que o Bahia
teve oportunidades durante o jogo de criar diversas oportunidades, criou algumas, mas acabou errando muita coisa boba. Eu vou começar até pelo pior em campo. Eu não quero que tratem isso como se eu estivesse malhando Judas, tá? Como se fosse uma crítica absurda aqui, estou pressionando muito esse atleta, não é o caso. A época do ano é essa, né? A época do ano é para isso, né? Não é. Eu acho que o falou assim, quando tivesse malhando o Juba, eu já achei que era Juba, pô. Mas e também, Luciano Juba. Eu acho que ele fez uma partida abaixo. Fez uma partida abaixo hoje, infelizmente. Eu vou colocar ele como o pior em campo do Bahia hoje. É um atleta que, repito, eu tinha falado aqui no último domingo, no domingo passado, que contra o Jequié ele fez uma excelente partida como meia, né? Uma excelente partida. Mas hoje, na Fonte Nova, como lateral esquerdo, a maior parte do jogo como lateral esquerdo, ele fez uma partida muito, muito abaixo, tá? Muito abaixo. Ele cometeu erros bobos, assim, inclusive erros básicos, assim, de fundamento. Juba, em alguns momentos, ele teve a oportunidade de colocar seus companheiros de cara para o gol, e ele deu um passe muito forte, um passe como se estivesse buscando a profundidade a 20 metros, 30 metros, e era um passe curto. Né? Teve um lance da partida que ele recebeu uma inversão de bola e ele não conseguiu dominar. Ele errou o domínio e deixou a bola escapar pela linha lateral. Erros de fundamento básicos mesmo que Juba teve na partida de hoje. Por isso, na minha opinião, ele foi o pior do Bahia na partida. Eu queria também pontuar, só com uma atenção aqui, Marcos Felipe, porque o Bahia usa muito goleiro com os pés, né? Usa muito goleiro. E, ao mesmo tempo, usa o goleiro porque Marcos Felipe é bom mesmo com os pés. Mas hoje ele teve alguns erros, algumas desatenções que favoreceram a equipe do MAC, né? Como eu falei nos últimos 15 minutos de jogo, o MAC meio que assustou o Bahia assim, um pouco, e muito porque nas saídas de bola, Marcos Felipe hesitou algumas vezes, cometeu alguns erros, isso assustou um pouquinho a torcida hoje. Nada de desesperar, mas é algo que vale pontuar. Vamos lá. Melhor em campo para mim hoje é um cara que eu gosto, tá? Ele tem um estilo que incomoda um pouco a torcida do Bahia, porque ele é um pouco marrento, sabe? Ele tem uma postura um pouco marrenta em campo. Ele até joga, às vezes, com a camisa para dentro do calção. E o torcedor do Bahia, em regra, não curte muito essa postura, né? O torcedor do Bahia gosta do atleta raçudo, do cara que se dedica inteiramente ao jogo, etc. Mas eu peço que o torcedor do Bahia não se deixe levar por essa postura do atleta, né? E foque no que ele entrega em campo. E, infelizmente e felizmente, Jean Lucas tem mostrado um bom futebol no Bahia. Bom futebol. Ele é um atleta forte, grande, e pode dar a impressão de que talvez ele seja, sei lá, grosso se você vê de longe. Não, ele é um atleta técnico. Um atleta muito técnico. E hoje ele foi o melhor em campo. Ele cumpre na marcação, ele cumpre na criação, ele busca finalizações de fora da área, né? Ele é um atleta que tem demonstrado muitas características positivas no Bahia esse ano. Eu confesso a vocês que eu não esperava muito dele nesta temporada. Eu acho que o Bahia fez um
um investimento altíssimo. Eu falava assim, meu Deus do céu, será que ele vale mesmo esse investimento? E vendo Jean Lucas nesses primeiros jogos pelo Bahia, eu acho que as minhas desconfianças estavam equivocadas, né? Jean Lucas é um atleta com muito potencial para ajudar o Bahia, não só esse ano, mas nos próximos anos. Eu acho que hoje Jean Lucas foi o melhor em campo pelo Bahia. E também outro superchat do Bahia, do Darwin, sempre com seus comentários muito perspicazes. Para, viu, Lula? É preciso um conhecimento maior aí sobre a vida para responder as perguntas de Darwin. Eu vou ler até com calma aqui. Vamos lá. A variedade de flores e frutos foi um salto evolutivo nas plantas pela diversidade de interações com animais que ela proporciona. Seria a diversidade o segredo do grande salto evolutivo do Bahia, meu caro Lula Bonfim? Eu não sei de que salto evolutivo ele está falando, né? Se for financeiro, não foi a diversidade. Veja bem, Fred, talvez, né? A gente tem que compreender. Seriam olhos muito poéticos. A gente tem que compreender, Fred, que o Grupo City chegou ao Bahia, escolheu o Bahia, isso é um triunfo muito grande do Bahia, tá? Muito grande. O Grupo City ter escolhido justamente o Bahia. E talvez tenha escolhido o Bahia por como o Bahia posicionou a sua marca nos últimos anos, tá? E a marca do Bahia esteve posicionada nos últimos anos aliado a esse conceito de diversidade. Então, se for por esse sentido que Darwin falou, talvez faça sentido, tá? Talvez faça sentido, sim, de que a diversidade tenha relação com o salto evolutivo desse Bahia no sentido econômico financeiro nos últimos anos. Né? Já vinha sendo assim. O Bahia, com o Belintani, deu um salto financeiro considerável, né, de arrecadação, etc. E eu acho que isso tem relação com a postura que o Bahia assumiu, que a marca Bahia se aliou à questão da diversidade. Então, não sei se foi isso que Darwin quis colocar, mas eu consegui ver uma ligação aí entre o salto evolutivo e a diversidade.